Fala galera, bem-vindo ao Imagina TV. Tô aqui para te dizer que fizemos uma entrevista incrível com 3 empreendedoras de sucesso. Gente, que história! Transbordei, me emocionei, fiquei todo arrepiado, quase chorei aqui. Cada história. E aí, tá esperando o quê? Toca pro vídeo, vamos assistir, anota tudo que tá cheio de chave de sucesso. Fala, gente do Imagina TV, eu estou hoje. Olha, que loucura. Tem 3 pessoas aqui, 3 mulheres, dia 8 de março. Eu fui presenteado com 3 profissões aqui que se juntaram para formar uma coisa aqui, um grupo, um clube. Um já olhou para mim e fez esse pensamento masculino aí, ó. Um clube, entendeu? Uma coisa assim maravilhosa. Mas eu conheço as 3, cada um com seu segmento. Eu quero apresentar para vocês aqui a Fabiola, aqui a vencedora aqui do Yakisoba Express, a Priscila, posso falar o quê? Da H-Tour, da H-Tour, né? Não, a Priscila, assim, muito empresária, a Fernanda, que me ensinou muita gente a nadar, né, Fernanda? Que cuidou do corpo de muita gente, fazer a natação. O que eu posso falar? Fernanda, gente, eu conheço da época que ela fazia Silvana, gente. Vocês que não são do Friburgo não vão saber o que é isso. Mas a Fernanda pulava, dançava, viajava o mundo todo. Foi professora das suas filhas? Foi professora das minhas filhas. Nossa! Então, temos aqui 3 empreendedores que se uniram para criar um grupo e a gente vai falar bastante sobre isso, porque eu estava assim, já comecei a conversar ali, vocês me conhecem, sabem que eu adoro falar, já comecei a conversar dali e fui descobrindo as expertises de cada um. Eu já tenho aqui umas perguntas guardadas aqui na cachola. Aproveitar que eu vou pedir para você pegar seu celular, já abrir o bloco de notas e anotar todas as chaves que elas vão falar, porque o meu CEO falou que era um cara antiquadro, porque eu ficava falando para colocar a caneta e o bloquinho de notas. Então, por favor, bloco de notas do celular, se for iPhone, se for Samsung, se for bloquinho de notas lá para anotar as coisas. Você entendeu, né? Obrigado, senhor. Um beijão para você, tá? Com vocês, Fabiola, Priscila e Fernanda. Se apresente, meninas, por favor. Tanto começa por... Fica olhando para outra. Quem? Começa você, Fernanda. Pronto. Então, é uma pergunta muito gostosa da gente iniciar o nosso bate-papo, porque é algo que está muito em voga. Antigamente, quando alguém perguntava, né, quem é a Fernanda, eu poderia dizer um currículo extenso, porque a Fernanda estudou muito, gosta do estudo. Mas entendendo hoje o mundo no papel que a gente está, né, e olhando o futuro, eu vou dizer que a Fernanda é uma mulher que gosta de desenvolver pessoas, é uma mulher arrojada, uma mulher corajosa, uma mulher que vem desbravando, né, barreiras e encontrando na história de muitas outras mulheres a sua verdadeira identidade. Então, assim, os currículos hoje já estão caindo por terra, né? Então, a Fernanda é uma mulher em construção, mas transbordando à medida que convive com tantas outras mulheres incríveis. Amém, que delícia de escutar isso. E você? Fala aí, Priscila. Vendo? Então, a gente tem esse hábito, né, de falar o que a gente acredita e o que a gente sente, mais do que a gente tem de expertise, né? Mais do que as nossas profissões. Porque as nossas profissões é um estado, né? Isso. Né? É passageiro, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, enfim. Então, a gente dá mais valor ao que a gente realmente acredita. Eu costumo falar que eu sou uma sonhadora, né? Eu sou uma pessoa que adoro explorar novos espaços, novos lugares, que não geograficamente, mas lugares que eu desconheço, né? Então, não necessariamente estou falando de cidades, de destinos, né? Claro. Gosto de trabalhar com pessoas, estar com pessoas o tempo inteiro e fico grata e me nutro quando eu estou transformando essas pessoas. Então, assim, o empreender tem sido, né, essa nossa junção aqui tem sido um lugar que a gente tem crescido e que eu tenho me nutrido muito. Então, Parabéns, isso aí. Então, não diferente delas,
Sou alguém que também procuro coisas novas, sou uma pessoa muito entusiasmada e muito incentivadora. Então, apostei aí nas ideias da Fernanda e da Priscila, continuo apostando. Eu digo que eu sou uma executora da grande criatividade, que a Fernanda não para um minuto de pensar e a gente vai executando, né? E sou um pouco a mãezona de todo mundo, gosto disso, gosto de cuidar delas, de cuidar da rede. Sou mãe de 2 meninas e trabalho com comida, né? E a comida tem para mim uma conotação muito de emoção, de Concordo levar essa experiência emocional para todo mundo, que eu acho que é a minha grande conexão. Cuidar. Servir, né? Exatamente, servir e cuidar. E eu acho que eu sou bem a mãezona aqui do grupo. Né? Não sou a mais nova, mas, enfim, sou bem a mãezona. Gente, deixa eu começar fazendo umas perguntas assim. Deixa eu me posicionar aqui para vocês. Eu tento me colocar assim. Eu conheço um pouco da história de cada uma, né? Eu meio que vivi, né? Como fotógrafo, participei dos seus momentos. Mas eu vou fazer perguntas de como eu não conhecesse vocês, entendeu? Ok. Então a gente está assim num mundo totalmente envolvido da internet, né? Nós estamos aqui a gente está falando, é um podcast dentro de um marketplace que serve para incentivar pessoas. Eu já acho essa ideia fantástica, né? Você tem um marketplace que só vende produtos produzidos, feitos por mãos brasileiras, produzidos no Brasil, que é para fomentar a dinâmica comercial do país. Se vai vender para fora, se vai vender para dentro, não importa, mas a dinâmica comercial do país está fluindo. Me fala como 3 mulheres, qual o ponto comum aqui? Ó, esse é o ponto comum, que são 3 profissões tão diferentes em si, né? Como eu conheço as 3, eu olho assim, e não vou nem falar das diferenças pessoais, porque a gente eu sempre brinco que a gente é um pouco de quebra-cabeça, né? A gente sempre tem algo faltante que o outro complementa, tudo bem, mas a profissão é muito diferente. Qual é o ponto comum de vocês? O que foi que aconteceu? Como foi? Fala isso aí. A Fernanda já estava me contando, mas conta isso aí, por favor, fala aí, estou muito curioso. Então, na verdade, quando a gente pensa em mulheres, vem logo à mente que mulher não gosta de mulher, que mulher rouba ideia de mulher, que mulher não é amiga de mulher. Eu escuto isso direto. Exatamente. E quando a gente se conectou, a gente entendeu exatamente isso, que nós 3 tínhamos esse ponto de unicidade. A gente percebia o tempo todo que a gente acreditava umas nas outras e a gente acreditava nas histórias de outras mulheres e que a gente precisava ser a porta-voz desse grande movimento que é mulheres cuidam de mulheres, mulheres acreditam em mulheres. É muito mais fácil ser entendida, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa, Fernanda. Existia uma escassez do tipo assim... eu não consigo me conectar com muitas mulheres, aí eu quero abrir uma conexão, porque eu percebo que o que eu sinto falta, talvez muita gente esteja... Com certeza. Na verdade, assim, como o projeto aconteceu, né? A Fernanda, de repente, depois de 15 anos trabalhando numa única empresa, resolve, né, começar uma vida solo. Seu sobrenome virou o nome da empresa, né? Exatamente. Fernanda... E de repente... eu não tinha mais ninguém. A minha história tinha que ter um novo começo. Né? Eu abri mão de 15 anos, de uma história, de uma vida... Saiu, né? deu um stop. Exatamente. E não com raiva, porque às vezes as pessoas perguntam assim, você não fala muito do seu passado. Falo sim, ele me serviu de experiência e faria tudo de novo. Porque eu acho que eu só sou quem sou porque eu vivi tudo aquilo. Então, se eu tivesse que voltar a 15 anos atrás, eu casaria com a mesma pessoa, eu teria vivido a mesma vida, eu teria trabalhado nos mesmos lugares, porque hoje eu sou o reflexo de todas as minhas histórias, vivências, alegrias. Segura só um segundinho. Gente, se conecta aí. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu sou quem sou porque eu vivi o que vivi. Então, às vezes, você está reclamando do que você viveu, mas não está tirando as pedras aí, as pedras de ouro, né, os diamantes, daquilo que você viveu, das suas expertises, das suas experiências. Não é isso? Exatamente. Mas, em contrapartida, eu também super acredito que a gente tem que viver a vida que a gente se sente bem, né? A vida que a gente quer ter, e não a vida que, às vezes, a sociedade impõe que a gente tenha, ou a vida que os nossos pais disseram para a gente que seria a vida dos sonhos, porque é a vida deles e não a nossa. Isso. Né? E aí, nesse processo de redescoberta, eu entendi que eu precisava começar uma nova história que fosse escrita pelas minhas mãos, e que não fosse... Você tomou posse daquilo que era seu. Da minha vida.
né? Já era sua. Sim, mas a gente não, assim, tinha, né? Eu não tinha essa consciência. Uau. E aí, nesse processo, lógico, de dor, de tristeza, de superação, de alegria, de euforia, né? Todos os sentimentos rondam quando você toma uma decisão de romper algo, seja o que for. Né? A gente fala muito de ciclos e, às vezes, a gente utiliza o ciclo sempre como uma coisa positiva quando a gente vive assim, o ciclo da gestação, né? Tem o ciclo, né, de você gestar e de nascer. A gente fala do ciclo da natureza, das estações, né? Do dia e da noite, mas a gente não fala que as nossas vidas, às vezes, têm ciclos que a gente precisa respeitar. A gente não tem que ser escravo de um ciclo se aquele ciclo não tem mais significado. E isso a gente usa muito nos negócios também. Isso. Né? Porque o Brasil, em especial, tem o hábito de criar negócios que sejam eternos. A mãe cria um negócio, o pai, e ele quer que os filhos continuem aquele empreendimento e aquilo, se não for, é a maior frustração da família. E nos Estados Unidos não é assim. Os negócios são feitos para dar dinheiro. Então, você cria, vende e produz outra coisa que faz seu coração vibrar. Eu falei isso para minhas filhas, né? Quando elas estavam maiores, assim, e eu tenho essa intimidade com elas, assim, do tipo assim... Pai, o que você acha que se eu fosse ser isso? O que eu acho que eu fosse ser aquilo? E em algum momento, nenhuma delas quis ser fotógrafa, né? Eu falei, ai, que bom, eu vou vender e vou curtir. Porque, assim, não é a minha escolha, não é a escolha dela, exatamente. E que a escolha dela seja maravilhosa, seja qual for a escolha, mas que seja dela. Exatamente. E aí, nessa nova escolha, né, eu entendi... por um processo de passar um período sem ter muitos amigos, que eu precisava reconectar as minhas amizades. Porque não é que eles não existiam, eles tinham ficado esquecidos naquele baú que muitas vezes nós, mulheres, acabamos nos acomodando. A gente casa e a gente passa a ter só os amigos do relacionamento. E, às vezes, a gente deixa de cultivar os amigos da infância, da escola. Até de sair, né? Sim. Assim, de ter um momento das meninas, por exemplo, assim. Como também o menino tem os momentos dos meninos, né? Com todo respeito, né, Adriana? Os meninos acabam saindo porque eles podem ir para pelada juntos. Eles podem ir para o tomar uma cervejinha depois do trabalho. Eles vão para uma reunião de negócios, num almoço comercial. E isso, para as mulheres, agora é um espaço que a gente tem conquistado. Mas eu posso dizer para você que há 4 anos atrás, quando eu pensei em criar o grupo de mulheres, ele não existia. E aí a minha dor se uniu à dor de tantas outras. Fazendo aqui o advogado do diabo, assim, já para colocar um pouco de lenha na fogueira mesmo. Eu também posso dizer que essa trava, né, que existia nas meninas também era criado por aquilo que elas acreditavam ser, de alguma forma, porque, assim, eu conheço muitas mulheres que viviam isso, mas não conseguiam ter amigas porque não acreditavam que aquilo era saudável. Entende o que eu estou falando? Eu acho que aí é uma questão social, né? A questão social. Eu acho que é muito mais forte. Sempre existiram mulheres livres. É meu papel botar lenha na fogueira aqui. Pra gente é ótimo, né? É para isso que a gente tem não aqui. Gente, tem 3 hoje aqui. Eu não posso apanhar. Eu tenho que sair daqui com saúde, tudo bem? Isso é excelente. Porque, na verdade, quando a gente se une e quando a gente se encontrou, as pessoas começaram a dizer assim... é o clube da Luluzinha. São as patricinhas. Né? O diferente incomoda. Mas, na verdade, o que a gente quer é o nosso espaço de igualdade. Isso. A gente não quer estar acima dos homens, mas a gente também não quer estar abaixo. Porque o nosso lugar foi feito para ser ao lado deles. Exato. Então, assim, foi muito boa essa sua referência, porque você não vai sair daqui, né, machucado. Não. Mas a gente também não vai sair daqui com menos fala do que a gente veio preparada para falar. Não, porque o nosso lugar de fala, ele hoje... é respeitado ao ponto da gente estar aqui. Né? Então, assim, isso é algo que é muito bom você ter falado, porque, às vezes, né, quem está vendo a gente lá de casa, assim, essas 3 menininhas só reúnem mulheres, né? E aí vem um papo, às vezes, meio machista, né? Meio capitalista, né? De que o homem manda, de que ele decide. Isso não cabe mais, né? A gente não está vivendo todas essas histórias para não mudar. Eu sempre tive essa... Assim, bem... Eu sou da família matriarcal. Então, quem vem da família matriarcal, quem manda é a mulher. Vamos, né? Eu venho da família matriarcal. A herança da minha família, se um homem era, né, falando dos mais antigos, é o provedor, mas dentro de casa a voz é a voz feminina. Então, isso é uma família matriarcal. Então, eu nunca vi essa diferenciação assim, né? Eu nunca vi. Eu entendo que
nem todo mundo é assim. Sim. É claro. E a maioria não é assim Não é. mesmo. Mas vocês estão aqui, não é à toa. Hoje é dia 8 de março. Hoje é o Dia Internacional de vocês, que para mim é uma discordância, que eu acho que o dia de vocês são todos os outros dias, os 364, mais esse. Eu acho que todos nós temos que comemorar isso diariamente. Eu até falei em outra entrevista que a minha filha caçula perguntou uma vez, né, ela chegou da escola e minha caçula perguntava tudo, gente, minha caçula perguntava tudo. E ela perguntou assim, pai, quem é mais forte, é homem ou mulher? Porque os amigos, não, que fortão, tem uma idade da infância que eles são iguais, né? Meninas e meninos são iguais. Filho, o mais forte é quem dá a luz. Aí ela, entendi. Porque quem dá a vida tem que ser mais forte. A gente não pode entrar nesse mérito. Homem nenhum pode entrar nesse mérito. Eu não vou dar, eu não dou a vida. Entendeu o que eu estou falando? Então, acho que tem esse poder de igualdade. Mas a parte mais curiosa que eu tenho é porque, assim, eu também olho para vocês e vejo uma quebra de tabu muito maior apenas do que uma falta de laço fraternal. Assim, as meninas saíam porque tinha que ter o tempo das meninas. Cara, eu te conheço, eu conheço a Priscila, conheço a Fabíola e olho assim, vejo assim, todas as três que estão aqui são empreendedoras de sucesso. Não tem nenhum fracassado aqui nessa sala. Todas vocês foram diferentes em tudo que você se propôs a fazer. Além do que você está se propondo agora. Né? Mas eu imagino como uma pessoa que está ali assistindo, e aí vem a grande pergunta, qual foi a maior barreira então? Eu acho que... Você entendeu o que eu estou falando? Não é um questionamento, é uma pergunta literalmente sincera para a mulher que está vendo ali pegar o gancho e falar assim, caraca, eu sou essa pessoa aí. Porque, na verdade, isso não está ligado ao empreendedorismo, eu acho. Acho que é um sentir, né? É você se expressar da maneira que você veio se expressar no mundo, entendeu? Então, assim, a gente, independente de negócio, independente de qualquer coisa, então no nosso grupo a gente luta muito por isso. Uau. E isso tem muito a ver com o patriarcado também, né? Porque, assim, a gente foi reprimida. Foi, com certeza. E a mulher, ela não se conhece, ela não sabe do que ela gosta. Ela está, muitas vezes, treinada... Né, exatamente. A condicionada a viver no automático. A cuidar de filhos, a ir trabalhar, voltar para casa, fazer a janta, não sei o quê. E ela não tem o tempo de se olhar. E assim, isso não é só com mulher, não. O homem também, muitas vezes, acontece isso. Só que a mulher sofre muito com isso. E quando ela encontra outras mulheres que traz isso para a luz, a potência... Top, né? Meu Empodera, amigo... né? Todo mundo cresce. E é uma crescente junta, né? Assim, todo mundo cresce mesmo, né? Porque, assim, reverbera, né? Transborda, a energia, né? Exatamente. Priscila, quando foi que você teve esse start, assim, uau, pode ser... Então, o meu start, para mim, é muito nítido, que foi depois que eu fui mãe. Uau. Então, assim... A maternidade foi a presente, maternidade, assim. para mim, foi muito intensa, de eu querer me transformar para transformar minhas filhas, para fazer com que elas fossem inteiras. Eu acho que é isso. Que elas pudessem seguir a vida delas inteiras, sendo quem elas são de verdade. Dá a luz que eu falei. A força de quem dá a luz. Isso aí. Fala, Fabíola. Na verdade, eu estou ouvindo vocês falando aí da força. Eu acho que não existe essa disputa, né, da força. Não existe, porque nós todos somos metade homem e metade mulher, né? Nós somos metade pai, metade mãe. E a gente precisa ter essa aceitação de que nós temos os dois aqui dentro. E a gente tem realmente, né? A gente tem o masculino e tem o feminino. Né? E eu acho que essa junção, esse entendimento que vem do autoconhecimento, que a gente busca, que a gente traz também, né? Porque a gente entende que o autoconhecimento ele faz parte de um bom empreendedorismo. Né? Se a gente não sabe quem a gente é, ou do que a gente gosta, a gente não sabe escolher, fazer boas escolhas daquilo que a gente quer trabalhar. E a gente sabe que empreender naquilo que a gente ama, a possibilidade daquilo dar certo e fluir... Dessa semente, porque... Exatamente, não tem, posso dizer, então, não tem regra, né? Eu posso dizer que as três empreenderam em si próprias
Com Sem certeza, dúvida. o tempo Sem todo. dúvida, sem E é dúvida. isso que a gente tenta trazer para o nosso clube, para o nosso grupo, para as mulheres que, na verdade, não precisam necessariamente estar no nosso clube. Acho que Eu vejo aqui 3 árvores frondosas, frutíferas. Se é que você entende a imagem. Mas antes de ser árvore e dar fruto, foi semente. Semente dói, né? com certeza. Fica escondida no escuro, é molhada, rompida. Com E olha que certeza. interessante. A semente, quando começa a expandir as suas raízes para ter força para crescer, ela precisa se conectar com outras raízes. Uau! Né? Se ela não fizer essa Se ela não conexão, fizer. ela não tem força Então essa é a para tua crescer. missão. Né? Sem dúvida nenhuma. Uau. Sem dúvida nenhuma. Cada Uau. mulher que a gente vê, hoje a gente fez um evento, né, para as mulheres. Tivemos aí 30 mulheres que fecharam as suas Hoje? agendas. Todas elas são Uau. empreendedoras, donas de Tô empresa. emocionado, gente. Tô com vontade de chorar aqui. pensando E aí falar nós isso. fechamos, foram 30 mulheres que compareceram. Na verdade, tiveram mais algumas que foram participar. Éramos quase 40 mulheres. E mulheres todas que deixaram o seu negócio, fecharam as suas agendas para comemorar o seu dia. E foi um dia de olhar para dentro. Na verdade, não só olhar para dentro, como se autocuidar, entender que a gente precisa, para se fortalecer, a gente precisa disso. Né? E aí vem as raízes. E aí a gente percebe, quando a gente faz um evento desse, quantas pessoas estão sendo modificadas. E não porque a gente está tendo esse controle, porque ninguém tem controle de nada, mas como cada uma delas está germinando algo que já existe. Porque é outra coisa que a gente sempre fala, né? O que está aqui, a gente não ensina nada. A gente só faz brotar aquilo que você já tem. Você só rega. Né? E as mulheres, exatamente, as mulheres têm muito disso. A gente tem muita intuição, a gente tem muito amor para dar. A gente diz que o mundo é feminino por conta disso. A Fernanda tem bastante essa fala, né? O mundo já está com o nome todo errado, né? Então, O mundo chamado de terra, o planeta é água. E aí, assim, eu sinto, e a gente sente, que a gente fala muito do sentir, que o mundo é feminino por conta disso. Porque a gente precisa de quê? A gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais intuição, a gente precisa de sentir mais. Né? E eu acredito, quando a gente fala de homem e mulher, tenho 2 irmãos homens, e eu imagino o quanto vocês sofrem. Porque não é permitido também para vocês que vocês sintam. Da mesma forma que não era permitido para a gente tanta coisa que a gente está resgatando, vocês não são permitidos sentir. Vou te contar uma história. Eu sofri um acidente de moto. Eu era adolescente. Foi muito engraçado. Aí eu cheguei no hospital para fazer a limpeza do machucado, né, que eu ralei a metade do corpo inteiro no asfalto. Aí a enfermeira olhou para mim, a minha mãe, pé da vida, né, matriarca, assim. Não, pode passar o Metiolate. aí. Ele não vai chorar não, que ele é macho pra cacete, né? Ai, pois é. Você nunca esqueceu disso, né? Claro que não. Como assim, né? Como assim? Deixa eu gritar esse negócio aqui, pô. O negócio arde pra cacete. Acho que Era do tempo que o mertiolate ainda ardia. Tinha outro nome. Não era metiolate, era negócio roxo lá. Iodo. Sei lá. Iodo, sei lá. Aquilo era do capeta. Misericórdia. Mas a melhor parte disso tudo é saber assim, a gente não entende o poder que um e o outro tem. Né? Eu acho que a humanidade, erroneamente, eu acho não, tenho certeza disso, colocou balanças. E a coisa que sempre me magoou foi a desigualdade. Em qualquer aspecto. Homem, mulher, rico ou pobre, social, de tamanho. Até de beleza, né? De beleza. Quanto que a gente sofre com isso? Uau, do corpo perfeito. que Você delícia é falar fotógrafo, sobre... né? Eu trabalho com moda. Poxa vida, você trabalha com moda. Deixa eu te falar que Você as tem mulheres- noção do quanto que eu sofri na minha adolescência inteira, porque eu não tinha O padrão. o padrão. Nunca fui dentro do padrão. A grande pergunta que eu sempre questionei é... Que padrão é esse? qual é o padrão? Eu nunca entendi. Eu sempre, quando vejo beleza... Aí, ó, podemos fazer aí fotos com mulheres de verdade, hein? Opa, Bota isso no tô teu dentro. currículo. Projeta aqui, batida em Projeto. Fernanda. Opa. Pode me ligar. Viu? E aqui, aí uma das E ele é coisas que eu- parceiro, né? Não. Quando ele diz que pode. Vamos fazer? Aqui, vamos fazer. Uma coisa que eu sempre falei assim, as mulheres de verdade, década de 80. Aí os meus amigos que trabalham com moda, como assim década de 80? Meu, não tinha botox nessa época. Não vou falar nem das outras coisas que não tinha. Verdade. Não vou nem falar das outras coisas que não tinha, mas É. não tinha botox nessa época. E aí, enquanto mulher, a gente precisa entrar numa conversa assim, muito legal sobre a questão da beleza, que a gente também trabalha com as nossas mulheres, que é o não julgamento, seja ele qual for.
Se você acha que o Botox vai fazer você se sentir bem quando Então, você se olhar no espelho, tá tudo bem, né? Mas a gente também não vai recriminar ou, de repente, desvalorizar aquela mulher que quer estar com os cabelos brancos ou quer estar fora do padrão, porque isso não é o que nos representa. Né? Quando a gente começou dizendo que o que não era o nosso currículo, mas o que nos move, é exatamente isso. Né? Eu trabalho muito com aquela New Face, né? Que é aquela modelo que está começando a carreira todo dia, né? E a vontade dela é ter tudo que a outra tem, né? Sim. É muito engraçado isso. E eu acho um caos. Isso aprisiona, Eu acho isso um caos, porque como fotógrafo estou vendo uma mulher linda com a necessidade que ela não tem, uma escassez que não é dela. Uma escassez que ela colocou na cabeça. O corpo dela não fala isso. Ela fala isso. O que você acha de se eu colocar, sei lá, tantos ml no peito? Você vai se sentir bem? Boa, então é isso. Não tem mais nada. Mas é tal insegurança, né? Mas eu prefiro torcer, fazer com que você sinta bem com seus desejos, vontades e sonhos, do que impor algo que é a minha opinião. Porque minha opinião, você está linda, pronto. Sim. Mas e se você olha no espelho e não acha que aquilo está legal, o que adianta? Então vai lá e faz o que você quer, entendeu? Só não reclama depois, porque a mulher fica depois... Tem dias também, mas é natural da essência humana. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Fábio. Tudo bem, eu já adorei sua parte. Top. Bom, gente, que aqui não tem nada treinado. Como é que você deu o start? Do empreender? Não, de entender que você pode gerar frutos e fazer sementes germinar, melhor falando. Eu venho de uma família onde a minha mãe era a dona da casa. Matriarca. Né? E sempre tive nela uma pessoa muito forte, uma pessoa que passou por muitas coisas. Sim. E essa força da mulher, ela está muito intrínseca em mim. Entendi. E eu tive uma história de casamento, de separação com um filho muito pequeno. E eu nunca tive muito medo. E sempre acreditei nessa força da mulher. Então, quando a Fernanda chegou para mim e falou assim, poxa, vamos reunir pessoas, vamos reunir mulheres. Né? Eu sinto que as mulheres precisam criar uma corrente. Né? A gente precisa falar das nossas dores e ter pessoas para ouvir e entender aquilo que a gente está falando. Na hora deu esse start. Falei, sim, são com as mulheres, porque eu sempre tive, e eu tenho 2 filhas. Então, assim, o mundo ainda me presenteou com mais 2 meninas. Mais 2 mulheres. Eu também tenho essa benção. Exatamente. Então, eu acho que foi aí. Né? E fui seguindo. É lógico que eu tive momentos que eu batia na mesa e dizia, pelo amor de Deus, eu não vou dar conta. Não quero mais, eu não vou dar conta. Né? E elas ficam rindo, porque elas só olhavam para mim e ficavam quietas, daquele silêncio assim na mesa, eu não quero mais, eu não aguento, eu não vou dar... Porque eu tinha essa noção de que eu não ia dar conta. Tinha mesmo, era um sentimento muito forte. Eu digo que hoje é menor, mas ainda existia. E foram elas, principalmente elas 2, que eu digo, toda vez que a gente se encontra... Essas 2 aqui. Toda vez que a gente se encontra uma vez por semana para a gente planejar a semana seguinte. E toda vez que a gente se encontra, existe uma energia e uma força que faz a gente acreditar tanto na gente... Né? Eu digo, por isso que não tem absolutamente nenhum tipo de hierarquia que eu e nem tem disputa. Uhum. A gente quer ver todo mundo bem. E tem momentos que eu estou pior, que eu tenho melhores, tem momentos que ela está... E assim, é assim a vida, né? A vida, ela tem os altos e baixos, nada é linear. E eu sinto que desde que a gente se juntou, eu sou uma outra mulher, eu sou uma outra pessoa. Né? Mas o start foi esse. Falar de mulher, para mim, é muito significativo. Né? Eu acredito muito na minha força e acredito muito na força da mulher. E cada história que a gente escuta, a gente fica mais impressionado como que uma mulher é capaz de passar por tanta coisa e dar a volta por cima e recomeçar e refazer, mesmo num mundo onde o patriarcado ainda impera. Eu acho desculpa. Né? Eu sou da geração que era machismo, agora é patriarcado. Vai mudando. Pois vai mudando, exatamente. Aí a gente fica assim meio perdido. Assim, tá, aquela coisa. Mas o machismo é a mesma coisa, né? Eu venho de uma família bem machista. Bem machista. Mas acredito muito na minha força. Você é descendente de japonês, né?
Sou descendente de japonês. Meu pai era japonês. Exatamente. Ainda tem Não, essa. ainda tem ainda a- tem que esse não, lado a pessoa, oriental a pessoa que é pode olhar muito assim, não, mas ela tem o olho forte. puxado. Claro que, não, pode ser chinês, coreano. Não, Não necessariamente. existia a minha mãe, e era o grande conflito. Porque a minha mãe era dona da casa e o meu pai era japonês. Aham. Então, para o meu pai até que era bem tranquilo, mas o meu avô, pai do meu pai, que era japonês mesmo, para ele era um absurdo. Uau, que absurdo. Era um absurdo. Né? E isso é muito forte na colônia, na nossa cultura japonesa, ainda. Né? Eu acho que vem caindo Não, assim, eu por sempre, terra. Eu sempre respeito as mas culturas, ainda, eu nunca entro em discordância com muito ninguém, forte. mas eu escolho melhor o que é bom para mim, né? Pois é. É assim. Deixa eu fazer uma pergunta, Fernanda, aqui. Fernanda, eu conheço a tua história já, assim, eu posso dizer todos os sobrenomes que você já teve. Fernanda da Silvana, Fernanda lá da escola, Fernanda da natação, Fernanda disso, Fernanda daquilo. Mas se eu tivesse que definir Fernanda hoje? É a Fernanda das mulheres. Da- Eu tenho certeza. E isso foi um chamado que, assim, eu acho que no ano passado a pandemia trouxe isso, né? Eu acho que a gente não passa por nada que não seja para um aprendizado maior. Claro. A gente que sobreviveu à tragédia de 2011, quando passou aquilo, além de lições pessoais, eu entendi que a gente estava marcado para sobreviver. E estar marcado não é simplesmente passar, é deixar algo, né, melhor e especial, diferente para esse mundo. E aí, quando veio a pandemia, o meu negócio ficou fechado 6 meses. Sim. E eu precisava ter forças. E aí, tudo que a gente estudou e que a gente acreditava, e todo o projeto, eu acho que, assim, se a pandemia para muitos foi um processo de desistência, para a gente foi um processo de resistência e de amadurecimento, porque foi durante a pandemia que a gente entendeu exatamente qual era o nosso porquê. Por que a gente estava ali? Por que a gente estava juntas? Porque éramos diferentes, mas isso era importante. Mas né? o diferente é bom. Não, isso é excelente, porque É bom. hoje a gente vive num mundo dos negócios onde as pessoas dizem que ter sócio não é bom. E eu falo, a melhor coisa do mundo é ter elas duas como parceiras de negócios e de vida. A grande verdade é que esse ter sócio não é bom da década de 80. Porque existiam realmente muitas sociedades fraudulentas, mas cai naquela história assim da laranja podre que contamina o conteúdo. Nem todo político é ruim, nem todo policial é corrupto. É até um ingênuo a gente achar que todo mundo é assim. Então, ter sócio é bom, sim. Não, agora, escolha bem. E os com seus elas sócios. assim, é maravilhoso, porque a gente se complementa. A gente não precisa ser igual. E a gente não quer ser igual. Claro né? que não, a não gente precisa. entende que assim, existe uma missão para cada uma de nós, e quando cada uma consegue executar bem, a gente alcança muito mais mulheres, porque aí não é simplesmente a Fernanda fazendo algo para o seu grupo, ou a Priscila para o seu nicho, a Fabiola para a sua comunidade. Né? Somos 3 mulheres que impactamos, né? E aí é aquela coisa meio tsunami, né? Onde a gente pisa, o negócio transborda luz, energia, força. Priscila, fala, como é que vocês conectam as mulheres? Assim, elas te procuram vocês espontaneamente, ou vocês têm assim algum tipo de ação que... Entende o que eu estou falando? Sim, assim, sim. Alguém que não conhece ainda, as empreendedoras da cidade, como é que se conecta? Então, inicialmente, a gente, através do Mulheres de Sucesso, a gente fazia essa captação, porque elas já conheciam a gente, né? Então, era orgânico dessa maneira. Depois, a gente foi para o Instagram, e aí as pessoas começaram a conversar mais, né? Procurar mais. Mas a grande parte é muito orgânica, é muito boca a boca, porque uma indica para outra. Uau. A gente não faz nenhum tipo de ação, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de patrocinado sobre isso, né? Então, assim, é sempre através dos eventos que a gente faz. Posso levar uma mulher para conhecer, eu tenho uma amiga aqui que vai se identificar. Vocês têm noção que vocês podem ir muito mais do que as fronteiras da nossa cidade? Sim. Já temos empreendedoras que não são mais da cidade. Uau. A gente já tem hoje 2 cariocas que fazem parte da rede. Uau! Né? E quais são os projetos aí para 2020? E tem Macaé, que a gente foi no final do ano. A gente recebeu um prêmio em Campos no Uau. final do ano, Eu falei né, Macaé, mas é como referência em grupos de
né, de empreendedorismo feminino na região. Então, Uau. uma comenda. Foi muito legal a gente perceber, porque a gente faz tudo com tanto amor. Eu acho que essa é a grande vertente, que é a diferença. Porque, embora a gente está aqui hoje, e com certeza muitas pessoas vão se conectar com a gente, mas, na verdade, a gente só quer aquelas pessoas que, de fato, sentirem o chamado no coração. A gente nunca vai ficar atrás de alguém e dizer assim, vem, não é o caso. Vai ser bom para você. Não importa quem seja, porque não é a gente caso. entende que a gente não só é muda isso? quem quer ser mudado. Então, se não é o seu momento, continua bebendo da nossa água sem estar do nosso lado. E vem a hora que você entender que você pode transbordar, porque é algo que a gente fala muito numa rede, e isso para a gente é muito importante, é que a gente faz sempre uma analogia com uma bola de gás. Quando você entra na rede, você recebe uma bola de gás cheia. E em muitos momentos você vai precisar sugar todo aquele oxigênio porque você está sem. Mas a hora que você estiver forte, você precisa encher aquela bola, porque em algum momento vai chegar alguém que vai precisar de uma bola cheia. Entendi. Então, se você entra e você só suga, ok, é lícito. Né? A gente vive num mundo plural, existem milhares de pessoas e a gente não vai mudar todo mundo. Né? Só que você vai ficar um tempo, porque você vai esvaziar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tá, tudo bem. A história é linda, cada um tem uma história perfeita, maravilhosa. Então, não é perfeita. Tá longe de as dores, as coisas, superações, tá. Mas, ó, tem uma empreendedora ali, tá atrás daquela câmera, tá assistindo você agora. O que ela vai aprender aqui? O que ela vai tirar daqui? Você está entendendo? Sim. Quando a gente vai para um curso, então, olha para a câmera, aquela isso câmera é ali e fala que a assim, gente, fala. assim, Eu já tenho noção. Mas eu não tenho essa resposta. Uau! Porque a gente é um grupo em construção. Se eu tivesse essa resposta, eu iria dizer assim, a gente faz desenvolvimento pessoal e humano e a gente vai fazer com que você tenha empoderamento feminino. Só que isso vai botar numa caixinha onde ela vai chegar perto de mim, ela vai receber aquilo e ela vai achar que ela está muito satisfeita. Você nunca foi fora da caixa. Entendeu? Você foi fora da caixa. E é exatamente isso. Então, assim, o nosso grupo é um grupo em movimento. Então, o que você vai receber? Você vai receber tudo que você tiver para dar. Tudo que estiver dentro de você. Aliás, eu posso dizer, assim, que eu, olhando vocês três aqui, eu acho que nenhuma das três são pessoas muito de dentro da caixa. Gente, é perfeito. Eu gosto de dizer que juntas somos imbatíveis. Sempre foram pessoas que pensaram de formas diferentes, aquilo que era o que era normal ser seguido não foi seguido, para pensar um outro caminho para chegar ao mesmo ponto. Eu acho que nós somos ousadas e somos de ação. Top. Que é um diferencial, né? E uma coisa interessante para falar para quem está aí do outro lado é que toda mulher é uma grande empreendedora. Então, necessariamente, você não precisa ter uma empresa para estar com a gente. Tá? Você pode ser uma autônoma, você pode ser uma pessoa com desejo de uma mudança de carreira. Uma mãe. E precisa uma mãe em casa que já não aguenta mais e precisa conhecer pessoas novas. E talvez você só precise de vai que vai dar certo. E a gente está aqui para isso. Né? Não só para dar a base, para ajudar nessa base, porque a gente também fala que a gente não inventa roda, mas a gente consegue juntas dizer, cara, vai que dá certo, vamos lá, vamos de mão dada, dá o primeiro passo, você consegue. Porque o mais difícil, eu acho que o que menos a gente escuta vai que vai dar certo. Né? O que mais a gente escuta é que loucura, vai pensar, vai fazer isso, bobagem. Vai inventar mais vai arriscar, tá tudo certo. Poxa, aí. você não tem tempo para mais nada, você vai botar isso na sua vida. E aí você deixa. A gente também tem uma coisa que a gente escuta muito quando a gente é criada, né? De que a gente não pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. E a gente entende que com o que a gente ama é possível ganhar dinheiro. Quantas vezes você deve ter ouvido falar, você vai ser fotógrafo, vai morrer de fome. É profissão isso? Exatamente. E a gente é isso que a gente provavelmente vai dar também, sabe? É mostrar para ela que ela tem tudo e que ela precisa. Eu sempre escutei assim de alguns colegas, né, que fizeram. Eu fiz faculdade de administração para gerir o meu negócio. A verdade foi essa. Mas eu podia ter feito qualquer outra faculdade, porque quando eu passei, eu fiz 5 vestibulares, passei em 4. Não, você é um grande buscador de informação. Aí eu me lembro, assim, tinha um colega que falou, uma vez eu estava numa reunião de amigos, né? O patriarcado, né, que você fala. Reunião de amigos, assim. Aí falou assim, cara, você tem que fazer um concurso. Aí o outro, não, cara, Adriano tem que terminar engenharia mecânica, que foi meu primeiro vestibular. Eu falei, cara, eu acho que eu ganho melhor do que vocês dois.
mas não é pelo ganho, mas é o que eu faço pelo amor. E aí a recompensa está vindo. Que não é só financeira. E nem sempre vem, às vezes. Também é importante falar. Muitas vezes a gente coloca uma energia em algo que não retorna. E mas tá isso tudo está de bem, bom. né? Tá tudo bem. Vira uma grande experiência. E eu acho que tem algo muito forte que a gente sempre diz também. Relacionamento vale mais que dinheiro. Uau. Então, assim, quando a gente tem uma... Eu vou falar... Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou impactado, porque assim, na verdade... Você quer entrar pra rede, fala. Eu quero entrar pra Você rede. queria ser mulher, você queria ser mulher. Não, mulher dá pra ser, não. Essa parte não dá pra... Eu vou te falar que nem que se eu tentasse ia dar... Não levo jeito pro negócio. Mas tirando a brincadeira do lado, quando o Thiago, né, que é o nosso CEO, passou, que vocês viriam, eu conhecia todas as três, eu já fiquei assim, com uma expectativa alta, por conhecer 3 mulheres de negócio. Aí falaram, não, elas fazem parte do grupo empreendedoras, não sei o quê. Eu falei, cara, onde é que eu estava que eu não vi isso? Porque eu gosto dessas informações, eu gosto de me conectar. Eu não canso de falar para todos os meus mentorados que eu devo ter fotografado na minha carreira umas 400 palestras. Sebrae, Senac, governo, não sei o quê. Eu assisti todas. Eu não deixei uma. Eu fui pago para fotografar. O meu dever era ir, fotografar e sair. Em todas as palestras eu perguntei: posso ficar e assistir? Pode. Assisti todas. Então, assim, quando o Thiago falou de vocês, eu falei, deve ser um clube de negócios, que é um pensamento natural de um conjunto de empreendedores. Eu não estou falando nada de... Agora não está ligado com machismo, Nós somos um clube de negócios. Eu falei, é um clube de negócios. Não são, Fernando. Perdão. Vocês são muito mais do que um clube de negócios. Na verdade, a gente ouviu esses dias, uma empreendedora falou pra gente assim, vocês não são um clube de negócio, vocês são um clube de suporte. Eu acho que ainda é mais do que isso, porque assim... Porque, deixa eu te dizer, eu sempre falo que a sociedade ela está doente. A gente não está aqui dizendo os porquês da doença. Você pode ter suas opiniões, a Priscila vai ter as dela, a Fernanda vai ter, eu vou ter as minhas. E provavelmente, em algum momento, elas serão conflitantes em si. A grande sacada é pensar no outro. E eu vejo isso literalmente. Porque um clube de negócio é um clube de benefícios. O que é que você vai me dar, que eu vou lucrar, o que é que eu vou te dar, que você vai lucrar. Ponto. Aqui tem relacionamento. Não é a base. E eu tô falando, tô me arrepiando todo, porque assim, é muito bonito o que vocês estão fazendo. Eu tô aqui no dia 8 de março, era para você estar falando, e eu tô, sabe, só elogiando, porque eu fiquei impactado. Entendeu? E assim, eu quero fazer as perguntas para tirar, mas vocês naturalmente já foram respondendo, né? Porque eu posso dizer assim, eu me lembro quando você sua empresa ficou ainda mais conhecida. Eu não sei te dizer em qual ano eu conheci sua empresa, mas eu me lembro e eu pensei assim, que massa e que louca. Por ser uma empresa numa cidade interiorana, por eu ser um administrador, por ser um empreendedor, eu falei assim, que massa. E orei, né, eu declarei sucesso para você. Eu me lembro da Priscila passando ali gente, Alberto Braun seria uma principal aqui, onde ela é muito bem localizada lá, e passava assim com a seriedade. Eu falei, que massa, né? Uma mulher ciente do que quer. A Fernanda, que eu sempre vi uma pessoa que é uma buscadora. Ela é mais que uma sonhadora. Porque quem sonha, às vezes, senta no sofá e fica... Eu chamo de criador de imagem. O cara cria as imagens, mas ele também não sai para fazer. E a Fernanda era um caos. Eu fui aluno da Fernanda, ela queria que eu competisse com um mês de natação. Eu falei, Fernanda... Aí ela, não, mas eu não estou mais nessa vibe, que eu sou ex-atleta, ela sabia disso. Ela, não, você tem que voltar. Então, é uma buscadora. Então, quando eu vejo esse grupo se encontrando, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, é mais do que um clube de negócio, ou não é? Bom até ouvir isso, né? Na verdade, assim, tudo... Infelizmente ou felizmente, no mundo dos negócios, precisa de uma nomenclatura para existir. Né? Muitas religiões acabam tendo, muitas seitas acabam tendo, né, nomes religiosos para poder terem seus registros e benefícios. E quando a gente conversou sobre, né, o empreender com mais sucesso,
a gente queria encontrar uma forma de dizer assim, a gente vai estar junto. E aonde a gente está junto? No clube, né? Então, assim, o clube era a nomenclatura que fazia mais sentido para a reunião de empreendedoras. Mas, após o nosso encontro de hoje, eu tenho certeza que a nossa pauta vai entrar qual é, de fato, né, o nome que a gente deva utilizar. Até porque, quando você começa um negócio, muitas vezes você tem que utilizar um nome que está de fácil acesso. As pessoas vão entender, né? Porque nem todo mundo tem a sabedoria ou o estudo, né, para entender se a gente falar numa outra vertente. Mas talvez agora que a gente já esteja, né, com mais notoriedade, a cidade já conhece, né, a ponto da gente estar aí numa semana intensa, porque todo mundo quer que a gente fale em algum momento, em algum lugar, talvez seja o momento da gente repensar, porque isso também faz parte, né? Quando eu disse a gente está em movimento, é isso. Não é porque a gente chegou aqui que a gente tem vergonha de dizer, não, somos isso e não mudamos de opinião. Não, que bom refletir, que bom sair daqui com esse aprendizado. Né? Será que é isso mesmo? Será que é esse o nosso momento? Por quê? Eu super acredito, falei isso antes da gente entrar ali nos bastidores. Né? Eu falei, nós vamos marcar a nossa sociedade e o mundo mostrando o empreendedorismo que leva em consideração o humano. E no mundo onde os negócios são o que eu ganho com isso, aonde que eu vou, aonde que eu assino e o que eu ganho em troca. Gente, tem um borboleta aqui, gente. É bênção. A gente acredita, e eu tenho assim, certeza, quando a Fabíola disse, né, o futuro ele é feminino porque ele é humano, não é porque ele está acima. Às vezes quem ouve, né, fala, the future is, né? Porque, na verdade, existe hoje uma guerra, que aí a gente pode literalmente falar entre mulheres e homens, no sentido que, notoriamente, as mulheres foram reprimidas, como a Priscila falou, até na conversa fora da Câmara. Não tenho nenhum problema em falar isso durante anos. Notoriamente. Isso aí a gente não vai... Né? É indiscutível. E talvez hoje, assim, eu acho que a gente não descobriu o nosso real lugar, né? E como você falou, não tem maiores e menores, são todos iguais. E respeitando os limites, que às vezes os meus limites são até menores do que o seu, e qual é o problema? Isso não tem a ver, exatamente, isso não tem a ver com ser homem ou mulher. Não, tem a ver com ser ser humano. A gente, desde pequeno, acho que desde que o mundo é mundo, a gente precisa se posicionar. Então, a gente precisa escolher qual lado que você quer ficar em tudo. Você vê que tudo é tudo você... dual, a gente, né? tudo é dual, e a gente é criado para escolher um lado. E, na verdade, isso não deveria existir. Se somos todo... Né? Se somos um todo, isso em todos os sentidos, em vários sentidos, a gente não deveria precisar escolher estar de um lado ou do outro. E é isso que cria essa competição. Né? E quem sabe a gente vai conseguir, aí, de pouquinho em pouquinho, tentar mostrar, e às vezes as pessoas que estão ouvindo, procurar buscar, poxa, ela falou uma coisa que faz sentido. Será por que a gente não deveria tomar essa posição? Né? Do certo e do errado, de ser homem ou mulher, né, de você ter um posicionamento. Você vê o que a gente vive hoje na política. Né? É um radicalismo enorme, porque ou você tem que estar de um lado ou você tem que estar do outro. Seja você em qualquer tempo. Né? Exatamente. Assim, e somos todos inteiros. Eu vejo um pouquinho diferente de você, mas na mesma linha, que você só precisa ser quem você precisa ser. Exatamente. Você não precisa ser diferente porque o outro é. Mas vamos voltar para o clube. Eu quero entender uma coisa. Nós estamos vivendo um momento de comunicação. Eu olho aqui, estou vendo empreender com mais sucesso. Não é isso? Isso. Olha só, a gente vive num mundo que está acontecendo até uma guerra nesse momento, e o grande divisor de água é a comunicação, é a internet. Correto? É tanto que, pela primeira vez, a gente está vendo os dois lados, e a gente pode dizer que os dois estão errados, ou que um está certo. E a gente não está aqui para julgar e colocar a balança, a gente não está falando em guerra, mas eu quero falar de comunicação. O que vocês, quanto clube, nesse momento, que você vai repensar o nome, né, que você falou que vai repensar, quanto o clube pensa dentro da internet? Porque a gente tá usando justamente esse meio para ir além. Eu acho que é exatamente isso que você falou pra gente. Você tem noção de que você pode chegar a muito outros mais longe? Eu acho que a comunicação traz muito essa possibilidade pra gente, né? Da gente levar a nossa voz, o que a gente pensa, o que a gente acredita, para mais pessoas, para mais mulheres se conectarem. Eu acho que é um poder absurdo, assim, de transpor, alcance, né? Barreiras, enfim, limite, né? E levar a nossa voz, o que a gente pensa, e
e trazer para o nosso lado quem pensa como a gente, né? Eu acho que o poder da comunicação tá aí. Uau. Gente, eu tô aqui me sentindo muito top. Do lado de vocês. Elevou assim. Quando vocês foram convidados, a minha expectativa é que a gente fizesse uma conversa, o negócio tá indo. Entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa. É uma pergunta para as três aqui. Olha só. Cada uma tem uma experiência de vida. Certo? E todos nós 4 aqui, principalmente eu, já passamos dos 25. Sim. Como assim? Eu passei do 25, Fernanda. Você tá com 26 agora. Não, Sacanagem. Então, assim, eu sou mais velho. Ah, Jesus. Aí o que a gente faz assim? Olha só, eu vou olhar pro Adriano agora e vou dizer assim, cara, continua sonhando. O que cada uma falaria para você, versão 19 anos, 20 anos, 22 anos? Porque o público que a gente quer atingir precisa dessa informação. Cada um vai ter sua vez, pode falar. A gente tem aí, Ai, eu acho que eu diria Você assim... entendeu? Fernanda para Fernanda. Então, eu acho que eu diria para mim assim, viva tudo de novo, faça todas as suas vontades, encontre as suas oportunidades, experiencie coisas diferentes, porque quanto mais oportunidades você tem, né, de experienciar, a gente fala muito que assim, oportunidade é uma onda que passa uma vez na vida. Uau. A segunda pode até ser uma boa onda para ser surfada, mas talvez não seja a onda da sua vida. Uau. Então, assim, eu não sei o que um jovem de hoje está aprendendo. Eu sei o que um jovem matemático está aprendendo, porque eu tenho um filho, homem, de 18 anos, mas que é um estudioso. Né? Mas se a onda dele, né, é o estudo, faça tudo dentro do universo do estudo, né? Tenha todas as oportunidades que ele possa desfrutar, porque aí sim ele vai ser um ser humano completo. A gente estava falando disso anteriormente, né? Quando o Pedro era pequeno, as pessoas me perguntavam assim, o que você quer que ele seja? E eu falo, que bom que eu registrei isso. Eu queria que ele fosse feliz. Porque hoje, né, que ele passou para Oxford, alguém vai dizer para mim assim, é mole, né? Você tem um filho que passou para a primeira universidade do mundo, dizer que você queria que ele fosse feliz. Mas eu sempre quis que ele fosse feliz. Independente das escolhas. Exatamente. E se hoje ele disser para mim, quando eu chegar a casa, mãe, não é mais nada disso. Tá hoje bom. eu vou fazer doce, vou vender na rua, vou dizer assim, cara, qual é a receita? Vamos fazer junto? Isso. Então, eu acho que assim, o que a Fernanda diria para a Fernanda antigamente faça tudo. Eu fui uma Fernanda que fiz tudo. Eu viajei o mundo, eu dancei, eu dei aula de natação, eu dei aula de dança, eu fui, né, eu estudei. Né? Por que eu tenho tantas formações? Porque a cada momento que eu estava numa área, se aquilo fazia sentido, eu estudava sobre aquilo. Né? E elas não foram... Tudo que a gente leva são os nossos conhecimentos. Então, assim, não está perdido, porque hoje eu fiz uma faculdade de educação física e eu estou numa escola de empreendedoras. Eu tenho uma frase que eu acho que é muito forte para mim. Eu sempre falava assim, que tudo tem começo, meio e... Sim. Na verdade, tudo tem começo, meio e início. Sim, ótimo. Não tem fim. Nem quando a gente morre tem fim. Né? Independente da religião de cada um acredita de um jeito. Sim. Em respeito a todas as pessoas aqui, do meu jeito que eu acredito, não tem fim mesmo. Fala, Priscila. Então, eu acredito muito nessa exploração de viver que a Fê falou, mas eu falaria que é algo que eu tenho, assim, bem... Você vai falar para você. Para mim. Dedique-se em se conhecer. Uau. Porque perfeito, eu acho que exatamente, que as respostas estão todas dentro da gente. Caraca. E aí a gente consegue, quanto mais, eu acho que a gente está muito separado, né? A gente vê, a gente aqui que está nessa geração aí dos 25 anos, a gente foi... Parece que vive meio desconectado de si, né? Viveu uma era, assim, de que do eu, tudo do foi que muito sinto, rápido, né? Então, assim, eu acho que é o que eu busco para as minhas filhas, né? Para que elas se conheçam, porque a partir do momento que você se conhece, você conhece suas habilidades, né? Você sabe quais são suas potências, suas fraquezas, e aí você vai, porque a gente tem esse defeito, né? Como humanidade aí, de a gente querer trabalhar no que a gente não é bom. A gente querer
E esquece do que a gente é bom, cara. Perde uma energia absurda. Né? Então, assim, vamos pensar no Neymar, né? Que é um incrível jogador, né? Então, assim, cara, o pai dele fez de tudo para potencializar o que ele tinha de melhor. Então, assim, por que a gente, quando o cara é ruim em matemática lá, fica sofrendo com a criança, estudando matemática e tal, e sugando aquela energia absurda, né? Sendo que é uma ótima artista, né? Então, assim, por que não? Claro que você, né, precisa saber de tudo, enfim. Mas que sociedade é essa, que educação é essa, que não valoriza a potência individual de cada um? Né? Então, assim, isso é uma coisa também que a gente fala muito no empreender, né? Cada uma é singular, é única, é autêntica. Busque a sua autenticidade, busque o seu valor. Porque cada uma tem. E a gente veio no mundo para poder servir, né? A gente tem uma missão aqui. Então, é importante se conhecer. Então, esse seria o meu recado. Dedique-se a se conhecer melhor. Uau. Bom, eu diria para a Fabiola, né? Hoje, assim, olha, deu certo. Então, faça, apesar dos medos. Acredite e faça naquilo aquilo que te faz vibrar. Né? Então, é isso que eu diria. Deu certo. Então, continue acreditando, porque vai sempre dar certo. Então, eu posso dizer que vai dar certo. Com certeza. Já deu. A sua frase é a frase de todos os homens de sucesso que eu conheci, e mulheres também, né? Falando de pessoas de sucesso, que agora a gente tem que disciplinar o jeito de falar. Todas as pessoas de sucesso que eu conheci, elas falaram que as ferramentas principais para o sucesso estavam dentro. Então, né? Deu certo. Vai dar certo. Qualquer situação. Olhe para dentro. E não deixe as oportunidades passarem. Arrisque-se. Né? E para encerrar o Chave de Ouro, eu queria terminar com a história da onda, porque eu fui um péssimo surfista, mas eu adorava mergulhar. Então eu entendi a maré. A maré é simples. Ela vai vir. A onda vai vir. Mas para você surfar ou brincar de jacaré, como muita gente faz, você tem que dar as braçadas. Quer dizer, se não tiver energia inicial, você não sai do canto. Então tenha energia inicial. Em nome de Jesus, no Dia Internacional das Mulheres, com essas 3 vitoriosas aqui, tenha energia, tá? Ó, Imagina TV, agradece, você está assistindo. Faz favor, se você não está inscrito, de se inscrever. Tem um sininho aí que é para lembrar quando esse vídeo maravilhoso, iguais a esse e esse, estiver no ar, você ser chamado. E se isso de alguma forma te ajudou, por favor, copie esse link e mande para alguém. Aí pelo menos umas 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Tá bom, gente? Obrigado, gente. Ó, com vocês, Fabiola, Priscila. Fernanda, quer dizer mais alguma coisa? Que eu amei. Eu tô aqui. Hoje foi o dia de entrevista que eu, na verdade, eu curti. Porque eu fiquei assim, ó. Que top, meu. A minha cabeça. Você chegar, eu estava com uma entrevista, que a gente grava muitas entrevistas, gente, no mesmo dia, que é uma forma de potencializar e criar uma dinâmica. E elas chegaram, eu estava assim, antes a outra, quando chegou, eu estava assim, tô só aprendendo. Ó, seu besta, vai aprender com a mulher que tá do teu lado aí, tá bom? Ó, beijão pra você, beijão pra vocês, tá bom, gente? Obrigado por ter vindo. Obrigada.